Olá, turma 20FC01, tudo bem com vocês? Aqui está tudo, ó, nota 1000. Hoje eu trago um conteúdo novinho em folha para vocês. Vamos estar falando de promoção em saúde, falando desde o momento da infância até o desenvolvimento e quando chega a terceira idade. Então, o que é que nós, cuidadores, podemos fazer para promover saúde em cada fase, de vida dessas pessoas que vocês vão estar aí auxiliando, cuidando e amando. Peço que vocês peguem um livrinho de profissão de cuidador, abra aí na página 56, no capítulo 11, façam todas as anotações, listem todas as dúvidas que vocês tiverem, para que a gente possa estar debatendo no nosso grupo do WhatsApp, certo? Para que a gente possa estar interagindo, tirando todas as dúvidas. Estou percebendo que vocês estão me buscando mais nas dúvidas e isso é muito bom que a gente possa estar debatendo o conteúdo, tá certo? Peço que vocês tirem as dúvidas no grupo, porque muitos de vocês estão buscando ajuda no privado e às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro e a gente já consegue sanar todas as dúvidas com todo mundo em um só momento, né? Então, isso é muito importante. Então, não esqueça, caso vocês queiram, acho interessante vocês praticarem os exercícios do livro também. Isso é muito importante, que vai reforçar os nossos conhecimentos, certo? E aí, quando a gente voltar ao nosso conteúdo, né, de forma presencial, nossa aula presencial, a gente vai corrigindo e debatendo esses exercícios do livro também. Mas eu acho importante vocês reforçarem o estudo também fazendo esses exercícios do livro, mas sem esquecer de fazer o exercício do nosso formulário, né, quando é mandado no grupinho de vocês, certo? Então, não esqueçam, façam o exercício no prazo para que a gente possa contabilizar a frequência de vocês e para que vocês assumam esse compromisso conosco, tá certo? Não deixem passar do prazo, é muito importante esse comprometimento de vocês, cumprindo com o prazo de 7 dias. Então, gente, 7 dias é muito tempo. O que custa vocês assistirem a nossa aulinha rapidinho e depois estarem praticando esse exercício, tá certo? Então, conto com o apoio de vocês e estou aqui disponível para tirar todas as dúvidas e a gente debater esse conteúdo maravilhoso lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, para a gente iniciar, eu não quero perder o nosso costume da nossa reflexão do dia, que vocês tanto falam, que é maravilhoso, que é importante, que motiva. Então, vamos para mais uma mensagem, reflexão do dia. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo dos seus próprios pensamentos e seus atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda quando você muda. Eu costumo dizer, gente, que muitas vezes quando a gente aponta o dedo para outra pessoa julgando ou falando, relatando, né, apontando os erros daquela pessoa, né, de forma bem crítica mesmo, julgando, muitas vezes são as nossas falhas que a gente está conseguindo enxergar no outro. Muitas vezes são as nossas lacunas que não foram preenchidas em um momento da infância, em um momento da adolescência, e que está vindo à tona nesse momento, e que você está enxergando no outro. Então, muitas vezes, os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas lacunas, elas são refletidas nas outras pessoas, a gente consegue perceber nas outras pessoas. E aí, a gente não se dá conta que são nossas falhas, né? Que são nossos erros também. Então, tudo que a gente projeta no outro, muitas vezes são os nossos pensamentos, são reflexos dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Então, se a gente projeta coisas positivas, se a gente pensa coisas positivas, a gente vai trazer para a gente coisas positivas também. Eu sempre bato muito nessa tecla. Então, assim, muito cuidado quando quem somos nós para estar julgando o comportamento do outro. Então, não queiram que o outro mude,
né? Se você mesmo não muda. Então, o primeiro passo para que a gente encontre a mudança, encontre a nossa evolução, é mudar, é olhar para si, olhar para dentro de nós, né? Quando a gente tem esse autocuidado, quando a gente tem esse olhar para dentro, a gente consegue ter muita coisa positiva. Então, assim, isso é fundamental na profissão de vocês, porque vocês vão cuidar do outro. Então, muitas vezes a gente começa a listar defeitos nas outras pessoas, começa a querer projetar coisas nas outras pessoas, onde, na verdade, você deveria iniciar esse processo com você mesmo, com esse olhar para dentro, tá? Então, fica a minha dica de hoje. Começa a pôr em prática esse cuidado de querer evoluir, de querer melhorar, e esse querer melhorar começa olhando para si. Então, quando a gente começa a reformar o íntimo da gente, a gente começa a ter um reflexo positivo de tudo isso. Então, fica aqui minha dica, minha reflexão e motivação para que vocês tenham uma semana incrível, cheia de vontade, cheia de melhorias e de evolução, tá bom? Então, vamos lá começar a entender como seria o processo, né, esse processo do desenvolvimento, né, da infância até a idade, a terceira idade. Então, hoje a gente vai estar falando exatamente isso, o desenvolvimento, né, desde o momento da infância à terceira idade, como a gente pode estar promovendo a saúde para esses dois momentos. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje, é o que nós iremos ver hoje. E aí eu pergunto a vocês, o que é uma infância saudável para vocês? O que é que vocês atribuem para que eu possa promover para o meu paciente uma infância saudável? E aí a gente pode debater isso no nosso grupo do WhatsApp, tá? E aí eu trago para vocês, né, para a gente entender como é que se dá esse desenvolvimento. Priscila, por que você precisa passar essa etapa de desenvolvimento? Porque a partir do momento que a gente entende cada fase, a gente consegue promover de uma forma mais positiva, né, estímulos para o momento adequado. Então, de 0 a 1 ano, o que a criança ela vai estar fazendo? Ela vai estar colocando objetos na boca, ela descobre o seu próprio corpo, ela alterna expressões faciais, surgimento dos dentes, usa fraldas, balbucios e treinamentos para fala, firma o corpo com ajuda sozinha, né? Isso, com ajuda e sozinha também. Início da movimentação para rastejar e engatear. Então, assim, se eu sei que nesse período de 0 a 1 ano ela faz tudo isso, então eu vou estimular nesse processo. Eu vou promover saúde para ela nesse processo, respeitando esse momento, tá certo? Então, respeitando cada fase. Por isso que eu trouxe assim de forma resumida quais são os momentos de cada fase, né, de 0 a 18 anos, para que a gente entenda esse processo. De 1 a 2 anos vai ter o início da fala, então eu já posso estar estimulando esse processo de uma forma mais incisiva, né? Início da caminhada, então eu vou estar estimulando essa criança a caminhar, eu posso ficar num local com um objeto, promovendo estímulo para ela chegar até a mim, né? Exploração do ambiente, então eu já posso estimular ela mostrando tudo que tem naquele ambiente, as cores, tudo, para que ela entenda o contexto que está em sua volta, né? Controle do xixi e do cocô com auxílio. Então, já estimular essa criança a dizer quando vai fazer xixi, quando vai fazer cocô, né? Interesse por rabisco, então já posso estimular colocando um papel, né? Estimulando de forma para que obedeça cada fase, né? De 2 a 3 anos é importante que já comece o processo de desfraude, tá? Para tirar as fraldas, né? Vai ser um momento que a gente vai ter que proporcionar o aumento da autonomia.
que essa criança ela já começa a criar algumas mínimas responsabilidades para que ela possa entender que ela já pode fazer algumas coisas só, sabe? A criança se reconhece como o centro das suas relações. Então, é importante a gente também estar proporcionando tudo isso. De 3 a 5 anos, início da compreensão de regras e limites. Então, muitas vezes a gente acredita que uma criança de 3 a 5 anos, a gente não pode impor limites, a gente não pode estabelecer regras, horário de dormir, horário de acordar, horário de fazer atividade, horário de assistir o desenho, horário... Tudo precisa ter regras, tudo precisa ter limites. Organização, brincou, tem que guardar, tá certo? Só pode brincar com isso aqui. Esse momento agora é o momento de almoçar. Esse momento não é um momento de brincar. Então, o momento da gente estar estimulando essa criança que existem regras e que existem limites, tá? Muitas vezes, as mães ou até mesmo a cuidadora não impõem essas regras e limites. E aí a criança começa a ficar uma criança com um desenvolvimento prejudicado. E isso vai refletir mais na frente, certo? De 6 a 7 anos, novas habilidades de aprendizagem físicas, intelectuais e sociais, ter o cuidado com a socialização, ter o cuidado com a questão de estar inserindo jogos, né? Jogos adequados para a idade, tá? São jogos educativos que a gente possa estar estimulando a aprendizagem, o conhecimento, tá? Isso é muito importante. Ter o cuidado com a questão de não estar sempre de frente para a tela. É um período que essas crianças começam a querer o mundo digital, assim, de forma muito exagerada, e a gente precisa estipular uma rotina para que a gente tenha apenas um horário estabelecido para as telas, né? Que seria o celular, os tablets, o computador. E aí é muito importante essas regrinhas, tá? Para que ela desenvolva outras habilidades, como a leitura, como o desenho, a arte. Isso é muito importante. Eu digo isso e trago como exemplo o meu filho. Meu filho, durante o dia, ele tem uma rotina. Ele gosta de videogame? Gosta, mas ele tem um horário específico para o videogame e esse videogame ele só vai vir após as responsabilidades dele, como o estudo, a alimentação, o exercício, né? Que a gente está promovendo a caminhada para ele. Então, saber que naquele dia ele não pode somente ficar no videogame, ele tem o quê? Outras atribuições, como a leitura. Meu filho gosta muito de ler, então, e gosta muito de desenhar, né? Então, assim, ele tem esses momentos de lazer para ele e que eu não foquei somente no videogame, tá certo? Então, fica uma dica para que a gente possa estar estimulando o bom desenvolvimento, promovendo saúde para essas fases, né? Aí vem de 11 a 12 anos, é um período bem peculiar, é um período bem sensível, bem que a gente tem que estar atento, que é a puberdade, início da adolescência, e mudanças corporais vão acontecer, mudanças hormonais vão acontecer, e a gente precisa encarar esse processo de forma positiva e com acompanhamento médico, e também observando o desenvolvimento e estimulando a conversa, a interação social, que é muito importante, que muitas vezes eles começam a se identificar com grupos, questão de personalidade, né? Então, características que eles se identificam e começam a ter essa identidade. Então, é muito importante a gente observar isso. 12 a 18 anos, início da adolescência, distanciamento das figuras parentais, que aí vem aquela coisa de que, eu não quero um beijo do meu pai na frente de todos os meus colegas, ficam com vergonha, entendeu? É aquela coisa da independência, de se identificar em determinado grupo, excluir determinado grupo, se incluir em determinado grupo e outros que não conseguem se encaixar em grupo nenhum. Então, tudo isso é um momento delicado e que a gente precisa observar e orientar, tá?
A criança o adolescente que se fecha, fica recluso em um ambiente apenas de frente para a tela, alguma falta tem aí. Então, é muito importante estimular a presença da família, estimular a presença da interação com as pessoas, socialização, para que não haja essa falta. Geralmente, quando as pessoas ficam limitadas de frente para o computador ou para o celular, é porque existe alguma carência, alguma falta aí. Aderência a grupos, como eu já falei, né? De querer se identificar e ter uma personalidade. Muito bacana, eu acho, essa linha do tempo para que a gente possa explorar. Então, quando eu falo em linha do tempo, quando eu falo em momentos da infância, adolescência e adulto, eu preciso estabelecer rotinas até a fase também da terceira idade. Tem que ter rotinas, né? Mas aí eu trouxe aqui o período mais da infância, né? Limites com TV, videogame, celulares e computador, já falei, né? É importante ter horários estabelecidos, regras, realizar brincadeiras que rompam o sedentarismo. É uma deficiência muito grande que a gente está se deparando hoje, por isso um índice muito alto de obesidade, porque as crianças elas estão limitadas às telas, e aí aquelas brincadeiras saudáveis que a gente tinha antigamente não se vê mais hoje. Estamos trancados dentro de casa, então quando tudo isso passar, é muito importante explorar os espaços abertos. Parque das Dunas é muito bom, um momento de lazer na praia, para que essas crianças possam estar explorando, né, outros ambientes, correndo, adquirindo resistência, respirando outro ar que não seja apenas o ar de dentro de casa, né, e para romper esse sedentarismo. Incentivar bons hábitos alimentares, isso é muito importante. É desde a infância, desde bebezinho, que a gente começa a inserir uma alimentação saudável. Os filhos são reflexos dos adultos, né? Então, o que o adulto come, a criança vai comer. E ela só vai comer aquilo que a gente estimular. Então, é importante a gente inserir uma alimentação saudável. E não esquecer de ter um acompanhamento com o pediatra, para que a gente acompanhe também esse desenvolvimento dessa criança, né? E aí, quais são os cuidados diários que a gente deve estar estimulando, né? Alimentação saudável, a questão da saúde bucal, que eu vejo que é muito deficiente ainda. A importância de vocês, enquanto cuidadores, esclarecerem quão é importante as vacinas, o quão até mesmo esclarecer para a família o que seria uma vacina, que vocês podem estar aprendendo comigo, né? Que a vacina, gente, nada mais é do que a imunização de doenças graves. Então, quando a gente vacina uma criança, a gente está promovendo saúde para ela, a gente está evitando que aquela criança adquira uma doença no seu estado mais avançado, no seu estado grave. Então, isso é muito importante. O sono é de extrema importância para a criança se desenvolver, para a criança crescer, para a criança ter uma rotina saudável. É importante que ela tenha o seu horário de sono respeitado. Então, impor limites mesmo. Tem hora para dormir, tem hora para acordar. Porque se não tiver limites, essa criança não vai crescer de forma saudável, tá certo? Então, vamos lá. Exploramos bem essa questão da infância, né? Que a gente tem que obedecer todas as fases, estipular uma rotina, promover saúde. E aí a gente vem para a terceira idade. A gente sabe que no Brasil houve um aumento da população idosa e isso faz com que a gente tenha um olhar, né, mais cauteloso para essa idade. E aí eu pergunto, será que a população brasileira tem envelhecido de maneira saudável? Será que a gente está atingindo essa terceira idade de forma saudável? E aí quando eu falo saudável, gente, é saúde mental, é saúde física. Porque muitas vezes esses idosos assim, chegam na terceira idade e a gente acredita que o idoso, ele não... Pronto, chegou na terceira idade e a gente não tem mais o que fazer. Pelo contrário, a gente tem que estimular esse idoso até uma terceira idade ou bem saudável, que a gente possa estar estimulando exercícios,
para que a gente possa estar estimulando também algumas atividades na rotina dele, para que a gente possa estar promovendo para que ele tenha uma saúde mental maravilhosa. Então, é importante ter um acompanhamento, porque nem todo mundo está convicto que essa idade vai chegar e às vezes não encara essa idade de forma positiva, tá? E aí eu trago algumas doenças que atingem a terceira idade que a gente vai ver em outros módulos de forma bem específica, tá? Aqui é só uma pincelada. A gente sabe que a hipertensão arterial é uma doença crônica que não tem cura e que atinge muito a terceira idade. Eu não digo mais nem só a terceira idade, mas muitas pessoas jovens estão ficando hipertensos devido ao sedentarismo, devido à falta de alimentação saudável. Diabetes no mesmo caminhar. A mesma coisa, né? Falta de uma alimentação saudável, sedentarismo, estresse, a depressão também, porque muitas vezes esse idoso ele não aceita que ele vai chegar a essa idade, né? Então, essa não aceitação faz com que entre num processo de depressão, problemas cardíacos, demências como Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia. Não se preocupe que vamos ver essas doenças de forma bem específica em outro módulo, tá? Em saúde e seus cuidados, e aí a gente vai estar abordando essas doenças de forma... Por que, Priscila, precisamos abordar essas doenças? Porque como é que vocês vão cuidar de uma pessoa que tem uma doença dessa e você não sabe nem como é que se trata essa doença, não sabe como é que cuida, quais são os cuidados dessa doença. Então, é muito importante vocês terem conhecimento, tá? E a artrose também é muito comum nessa fase, certo? Gente, é isso. Eu queria passar como é importante para vocês conhecerem o desenvolvimento, né, desse tanto da criança como do adolescente, do adulto e do idoso, para que a gente possa estar promovendo saúde para todas essas fases, tá? Isso aqui é uma introdução, até porque a gente vai especificar os conteúdos, né, essas doenças de forma mais aprofundada em outros módulos, mas aqui eu estou trazendo para vocês a importância de a gente estar conhecendo cada fase para a gente estimular cada fase dessa e proporcionar um bem-estar e saúde para essas fases. E aí eu reviso com vocês, né, e oriento sobre o exercício. De acordo com a linha do tempo do desenvolvimento infantil, que foi aquela linha que eu passei para você, na fase de 0 a 1 ano, quais são as características apresentadas pelas crianças? Aí eu trouxe, coloca objetos na boca, descobre seu próprio corpo, surgimento dos dentes, início da movimentação para rastejar, retirada das fraldas, início da fala, autonomia e socialização com jogos, novas aprendizagens de habilidades físicas, exploração do ambiente, desenvolvimento da fala, retirada das fraldas, início da fala, exploração do ambiente e coloca objetos na boca. Então, qual desses se adequa mais à fase de 0 a 1 ano? Então, o que vocês acharem que é mais coerente de acordo com o que a gente estudou, vocês vão lá e marcam. Qual o papel do cuidador na organização da rotina da criança? Isso é extremamente importante. Organizar e estabelecer horários para cada tarefa, horário de assistir TV, horário da alimentação, horário de dormir. Realizar atividades que aumentem a tendência ao sedentarismo. Promover uma alimentação rápida com alimentos práticos que não exijam preparo elaborado pelo cuidador. Não incentivar a criança a brincar e a se fantasiar. Gente, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento, né? Para que a gente possa estar marcando a alternativa correta, certo? Então, ó, fazendo aqui a revisão de tudo que a gente viu. Então, é muito importante, tá? Que o que é que a gente viu hoje? As etapas do desenvolvimento infantil, dicas de como organizar uma rotina para a criança, entender o papel do cuidador sobre o envelhecimento ativo e reconhecer os principais problemas da terceira idade, tá? Então, isso é muito importante. Qual é o papel do cuidador, né?
na fase da saúde na infância, diagnosticar precocemente, né, prevenção de futuras doenças, tratamentos e profissionais especializados na área para obter melhor qualidade de vida. Então, o papel do cuidador é de suma importância a apresentar o conhecimento sobre tipos de deficiência. Gente, é muito importante, como eu falei já no início, a gente conhecer as doenças para que a gente possa estar promovendo saúde para esses profissionais. Outra coisa importante na primeira infância, né? É importante se atentar à fase, como eu já falei, revisando o que a gente viu. Pois, de maneira equivocada, as pessoas pensam que a criança acha que não percebe ou não entende o que acontece ao seu redor. Então, aquilo que eu falei de explorar, né? É importante a exploração do ambiente, é importante a gente mostrar que está entendendo. Então, a criança ela percebe tudo em sua volta. Então, aquilo que eu falei no início é muito importante. Deve ser moldadas conforme os anseios do seu meio, né? Sempre quieta ou sempre comportada é sinônimo de criança saudável. Gente, não. A criança sempre quieta e que não responde a estímulo nenhum, a gente precisa analisar o que é que está acontecendo. A gente precisa estimular essa criança a se movimentar, a ser interativa. Então, a criança que é sempre quietinha. Lembra que eu falei da questão de estar sempre visando a tela do celular? Pode ir atrás que tem alguma carência aí. É importante a gente estimular a brincadeira e essa criança se fantasiar. É a fase, é necessário, né? Mas muita gente, é feio a criança, eu não vou estimular ela a se fantasiar, brincar. Não, a gente precisa estimular isso. Esquece facilmente o que vê e que ouve. Acha que é normal isso de esquecer facilmente? Não. A gente precisa explorar, identificar o que é que está acontecendo. Não deve ser levado a sério no que sente, o que diz. Tudo a gente precisa levar a sério. A criança é muito verdadeira. Ela sempre vai dizer o que fala, o que sente. E se ela não falar, a gente precisa observar isso. Deve ser castigada sempre ou que deve ser gratificada sempre. Tem que ter muito cuidado, tá? A criança, ela não é para ser castigada toda hora. Tem que observar o que é que está acontecendo, que ela não está obedecendo. E a criança também não precisa sempre estar sendo gratificada. Se você almoçar, eu vou dar um presente. Se você fizer isso, eu deixo você jogar videogame. Não é assim que funciona, tá? Ela tem que entender, olha, você nesse momento vai ter que comer porque é importante para a sua saúde e no momento certo você vai brincar, tá? Então, isso é estipular uma rotina e regras, tá certo? Então, isso é muito importante. Aqui eu já falei, né? A alimentação saudável, saúde bucal, vacina, sono. Então, a gente viu tudo isso aí. Fatores interferentes da saúde na terceira idade, os hábitos de vida, né? Hereditariedade é muito importante. Então, se eu tenho uma mãe que é hipertensa diabética, eu já tenho que cuidar disso logo cedo, porque eu posso ser. Condições ambientais, né? Quais são as condições que eu vivo? Será que tem uma probabilidade maior de eu adoecer por conta das condições ambientais? E as doenças que a gente precisa ter o conhecimento, tá? Então, para a gente finalizar os cuidados com a saúde, controlar a pressão arterial, não fumar, praticar atividades físicas, evitar o estresse, fazer exames sanguíneos periódicos, isso é extremamente importante, consultar regularmente um geriatra, promover uma alimentação saudável, controlar o consumo de sal, controlar o peso, beber água diariamente, sono e exercitar a mente. Isso é super importante, tá? Então, gente, fico aqui à disposição para tirar todas as dúvidas. Estarei disponível no WhatsApp. Então, a gente viu aí a importância de promover saúde, né? Trouxe aí um exercício para vocês também. E aí, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, vão atrás, lutem pelo sonho de vocês e vão em busca
dessa potencial que vocês têm aí dentro para ser explorado, tá bom? Um beijo bem carinhoso e até o próximo conteúdo online. Tchau, tchau, até mais!